Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 4 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental. Olha só, gente, as atividades da semana 4 falam sobre fração geratriz de dízima periódica. Nas semanas anteriores a gente já viu que algumas frações, quando a gente divide o numerador pelo denominador, o resultado pode ser uma dízima periódica. Nas atividades dessa semana, da semana 4, a ideia é que a gente aplique o raciocínio inverso. A ideia é a seguinte: a partir de uma dízima periódica, ou seja, um número decimal infinito com um padrão de repetição na parte decimal, a gente vai fazer alguns cálculos para determinar, para descobrir qual fração que gerou esse número decimal, que gerou essa dízima periódica. E eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. A semana 4, como vocês podem ver aqui na apostila, ela é dividida em 5 partes. Começa aqui com uma explicação inicial. Tem um exemplo aqui nessa explicação inicial, vocês podem ver. E em seguida aparecem 4 exercícios. Ó, atividade 1, aí aparece aqui também a atividade 2, depois a atividade 3 e aí a atividade 4. Só que tanto a explicação inicial, em que é apresentado um exemplo, como todos esses exercícios do 1 ao 4, falam exatamente a mesma coisa, pedem os mesmos cálculos. Eles envolvem o procedimento para determinar a fração geratriz de dízima periódica, ou seja, a fração que origina a dízima periódica. Então, por uma escolha didática, eu decidi corrigir as atividades não na ordem que estão na apostila do PET, mas eu vou corrigir de acordo com uma outra ordem, mas pode ficar tranquilo, eu vou te mostrar que ordem é essa agora e vou explicar por que eu fiz essa nova ordem. Ao todo, juntando o exemplo mais as atividades 1, 2, 3 e 4, nós temos aqui, olha, 5, 10, nós temos 13 dízimas periódicas e a gente precisa determinar quais são as frações geratrizes para cada uma dessas dízimas periódicas. Eu fiz uma organização diferente. Aqui no primeiro grupo eu coloquei o exemplo, a explicação que é dada lá na apostila, eu vou fazer ele com vocês, a questão 1b, depois a questão 4, a primeira dízima periódica, depois a questão 4, a quarta dízima periódica e depois a questão 1c, que tem uma outra dízima periódica. Se você observar, nesse primeiro grupo aqui, em que todos os números estão de azul, o período das dízimas periódicas tem apenas um algarismo. Olha aqui, 0,333, o período é 3. Nesse caso aqui, o período é 5. Nesse outro caso, o período é 4. Nesse outro caso, o período é 7. E nesse outro caso, o período é 4 também. Então eu vou começar corrigindo as atividades que envolvem dízimas periódicas em que o período tem apenas um algarismo. E aí nós vamos seguir na sequência, corrigindo a questão 1A, depois a questão 4, terceiro número lá decimal que aparece, depois a questão 1, letra F, depois a questão 2 e depois a questão 4, o segundo número que aparece. Veja que aqui nesse segundo grupo, em que os números estão de verde, o período das dízimas periódicas é formado por 2 algarismos. Olha só, esse primeiro aqui, o período, é 52, aqui o período é 54, aqui o período é 21, aqui o período é 25 e aqui o período também é 25. E aí eu vou fazer a correção do terceiro grupo de dízimas periódicas, que estão lá na questão 1, letra D, depois 1, letra E e depois questão 3. Se você observar, esses números aqui que estão em roxo formam dízimas periódicas em que o período é composto por 3 algarismos. Olha só, o período aqui nesse primeiro é 241. Nesse segundo, o período é 121. E aqui nesse terceiro, o período é 383. Corrigindo nessa ordem, eu acredito que a gente consegue evoluir no raciocínio de uma maneira melhor. Mas pode ficar tranquilo que a cada questão que eu resolver, eu volto e mostro essa ordem novamente. A gente vai começar então do exemplo 0,333. Começamos aqui então com a dízima periódica 0,333, que é o que está no exemplo, lá no início das atividades da semana 4. O meu objetivo é determinar a fração geratriz, ou seja, a fração que gerou essa dízima periódica.
Então eu vou seguir aqui alguns passos para poder encontrar qual é essa fração. Como eu não sei qual é essa fração, o primeiro passo é escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Eu não sei qual é essa fração, vou chamar ela de x, mas eu sei que essa fração é igual a essa dízima periódica aqui. E vou chamar essa equação de equação A. Próximo passo. Vamos identificar o período da dízima periódica. Qual é o período aqui da dízima? O período é 3. Vamos deixar isso indicado ali. O terceiro passo é um dos passos mais importantes. Ele diz o seguinte: agora é preciso obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal. E essa parte decimal deve ser o período. Vamos lá, eu tenho aqui uma equação em que a parte decimal é o período da dízima periódica. Então eu preciso achar uma outra equação. Como que eu vou achar essa outra equação ou outras equações caso eu precise? Eu vou sempre partir da equação original. Só relembrando, aqui fala sobre segundo membro da equação. O que é o segundo membro de uma equação? O segundo membro de uma equação é o que está depois do sinal da igualdade, depois do sinal de igual. O que vem antes do sinal da igualdade, aqui nesse caso, é x. X é o primeiro membro dessa equação. E a dízima periódica, que está depois do igual, é o segundo membro da equação. Você sabe que quando a gente multiplica os dois membros de uma equação por um mesmo número, a equação que eu obtenho ela vai ter a mesma solução, o mesmo resultado dessa primeira equação aqui. Ela é uma equação equivalente. Então, olha só, se eu multiplicar essa equação A por 10, se eu multiplicar os dois membros por 10, o que vai acontecer? X, eu vou ter x vezes 10 você sabe que é 10x. E na hora que eu multiplico esse número decimal aqui por 10, o que acontece com a vírgula? Ela desloca uma casa para a direita. Então eu vou ter 3,3333. Vamos ver isso? Multiplicando aqui os dois membros por 10. X por 10 dá 10x. E essa dízima periódica, quando eu multiplico por 10, a vírgula deslocou uma ordem para a direita, então agora a gente tem 3,333. Repare que agora nas duas equações o segundo membro é composto por um número decimal e a parte decimal do primeiro número é igual à parte decimal do segundo número. E essa parte decimal é exatamente o período, assim como está escrito aqui no passo 3. Vamos ver então qual é o próximo passo. Passo 4. Calcular a diferença entre essas duas equações, ou seja, subtrair, para eliminar a parte decimal das dízimas periódicas. Então eu vou subtrair a equação A da equação B, ou seja, vou fazer B menos A. Vou até passar um traço aqui então para a gente fazer essa operação e observe aqui comigo. A parte decimal não é toda igual? Então se eu for lá fazendo 3 menos 3 dá 0, 3 menos 3 dá 0, 3 menos 3 dá 0. Ou seja, a parte decimal ela vai ser eliminada na hora que eu fizer essa subtração, porque todos os algarismos nas mesmas ordens são iguais. Então agora é só eu subtrair o que restou. Eu vou fazer 10x menos x e vou fazer 3 menos 0. 10x menos x dá 9x e 3 menos 0 dá 3. Olha que legal, a gente encontrou uma equação aqui fácil que você sabe resolver. O próximo passo diz exatamente isso. Resolver a equação resultante e obter a fração geratriz. Então vamos lá, temos aqui 9x é igual a 3, a gente quer achar o valor de x, então vamos passar o 9 dividindo. Então nós temos x é igual a 3 nonos. Essa é uma fração que dá para a gente simplificar, a gente pode dividir o numerador e o denominador por 3. Dividindo aqui por 3, a gente vai ter x é igual a 1/3. Por quê? 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 é 3. Cheguei aqui a uma fração, 1/3, então o que a gente conclui? Que a fração geratriz da dízima periódica 0,333 reticências é 1/3. Então, pode conferir aí. Se você dividir 1 por 3 na calculadora, o resultado que vai aparecer lá é essa dízima periódica. São muitos passos, mas na medida em que a gente fizer os outros exercícios, vai ficar cada vez mais claro para você como conduzir esse processo. Então, o exemplo já está feito, agora nós vamos corrigir, olha aí, a questão 1, item B.
Verifica aí na sua apostila ou no seu caderno onde você fez a atividade. No item 1, letra B, nós temos essa dízima periódica aqui, 0,555 reticências. Vamos ver quais são os passos para a gente encontrar a fração geratriz? O primeiro passo é escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Então vamos fazer isso. X é igual a 0,555 reticências. Essa é a nossa equação A. Segundo, vamos identificar qual é o período da dízima periódica. O período é 5. Terceiro passo, nós precisamos obter duas equações em que os segundos membros, ou seja, aquilo que está depois do sinal de igualdade, são dízimas periódicas com a mesma parte decimal. E essa parte decimal, essa mesma parte decimal, tem que ser o período. A gente sabe que o período é 5, então nessas duas equações que a gente vai obter, a parte decimal dos números tem que ser 5. No caso, composta só por 5, período 5. Então, vai ser 5, 5, 5, 5 reticências. Aí nós vamos utilizar aquela mesma estratégia. Partindo dessa equação aqui, eu posso multiplicar essa equação por 10, os dois membros. Por quê? Se eu multiplico x por 10, eu vou obter 10x. Se eu multiplico essa dízima periódica por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Então, nós vamos ter um número que tem parte inteira e parte decimal, mas a parte decimal vai continuar sendo o período da dízima periódica. Fazendo isso, então, vamos ter 10x, multiplicando x por 10, e 0,555 reticências vezes 10 é igual a 5,555 reticências. Vamos ver se a gente já executou tudo que está descrito aqui no passo 3. Obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que essa parte decimal tem que ser o período. Ok, está aqui já temos tudo isso executado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o passo 4, que é calcular a diferença entre essas duas equações, ou seja, nós vamos fazer uma subtração e assim vamos eliminar a parte decimal das dízimas periódicas. Nós vamos fazer b menos a, vou colocar aqui o traço. Repare que na hora que a gente subtrair, como a parte decimal é igual nos dois números aqui, como essas partes são iguais, na hora que a gente calcular a subtração, elas vão ser eliminadas, porque eu vou ter 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, sempre vai dar zero. Então eu vou eliminar isso. O que é que sobra para a gente subtrair aqui? 10x igual a 5 e x igual a 0. 10x menos x dá 9x e 5 menos 0 dá igual a 5. Aí é só fazer o que pede o passo 5. Resolver a equação resultante e obter a fração geratriz. A gente quer achar o valor de x, então vamos passar o 9 dividindo. X é igual a 5 nonos. 5 nonos já é uma fração irredutível, não dá para simplificar. Então, a fração geratriz da dízima periódica 0,555 reticências é 5 nonos. Se você dividir 5 por 9, você vai obter essa dízima periódica. Agora que a gente resolveu o item 1, letra B, nós vamos resolver a questão 4 e o primeiro número decimal que está lá, que é esse número aqui, 0,444 reticências, que é também uma dízima periódica. Vamos lá? Está aqui 0,444 reticências. Precisamos determinar qual é a fração geratriz. Primeiro passo, vamos escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Então, uma equação em que x é igual a 0,444. Vamos chamar essa equação de equação A. Segundo passo, é muito simples, vamos identificar o período da dízima periódica. O período da dízima periódica aqui é 4, vamos deixar isso marcado. Terceiro passo agora, passo mais importante. Obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, que é o período. O período é composto só por algarismos iguais a 4. Então eu já tenho uma equação, que é dessa forma, eu preciso achar uma outra equação. A partir dessa primeira equação aqui, multiplicando os dois membros por 10, quando eu multiplico x por 10, dá 10x. E quando eu multiplico 0,444 reticências por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita, então a gente tem esse número aqui, 4,444 reticências. Essa equação eu vou chamar de B. Já executamos então o que o passo 3 pede. Vamos para o passo 4, que é
calcular a diferença, ou seja, subtrair essas duas equações e eliminar a parte decimal das dízimas periódicas. Então nós vamos fazer b menos a, e repare aqui que como a parte decimal do primeiro número é igual à parte decimal do segundo número, na hora que a gente calcula a subtração, essa parte decimal vai desaparecer. Então nós temos 10x menos x, que dá 9x, e 4 menos 0, que é igual a 4. O próximo passo é resolver a equação resultante, que é essa equação aqui, e determinar, obter a fração geratriz. Como eu quero o valor de x, eu vou passar o 9 dividindo, então nós vamos ter que x é igual a 4 nonos. Só que essa é uma fração que já é irredutível, não tem como simplificar. Então a gente pode dizer que a fração geratriz da dízima periódica 0,444 reticências é 4 nonos. Se você dividir 4 por 9, você vai obter exatamente essa dízima periódica. Agora que a gente já resolveu o primeiro item da questão número 4, vamos para o quarto item da questão número 4. E a dízima periódica agora é essa aqui, 0,04777. Veja que nesse caso a dízima ela não é mais uma dízima simples, ela é uma dízima composta, porque antes do período nós temos aqui 0,4. Vamos ver como a gente vai resolver. De qualquer forma, eu quero encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Primeiro passo é escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Então é só fazer x é igual a essa dízima periódica, igual está aqui. E aí vou chamar essa equação de equação A. O próximo passo é identificar o período da dízima periódica. O período da dízima periódica é a parte que se repete, nesse caso, o período é composto pelo algarismo 7. Terceiro passo, obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que essa parte decimal deve ser o período. Olha, essa equação aqui, então, ela não serve para a gente, porque a parte decimal desse número aqui não é só o período, a gente tem outras coisas aqui. Como que a gente faz, então, para obter, a partir dessa equação, uma equação que tem essa característica, que a parte decimal é só o período? Eu posso fazer o seguinte: se eu multiplico por 100 os dois membros dessa equação, lá no primeiro membro eu vou ter 100x. E no segundo membro, a vírgula vai deslocar duas ordens, duas casas para a direita. Então eu vou ter 4,777, ou seja, a parte decimal vai ser só o período 7. Vamos fazer isso? X vezes 100 dá 100x, está aqui. E esse número vezes 100 virou 4,777. Ok. Eu ainda não terminei o passo 3 porque eu preciso de duas equações e eu só tenho uma equação com essa característica. Então, além da equação B, eu vou precisar ainda de uma outra equação. Eu posso partir da equação B multiplicando ela por 10, multiplicando os dois membros por 10. Olha o que vai acontecer. 100x vezes 10 vai dar 1000x. E na hora que eu multiplico esse número aqui por 10, a vírgula desloca uma ordem para a direita, então eu tenho 47,777. E então, temos agora duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que essa parte decimal é o período? Sim, nós temos, e são as equações B e C. Qual é o próximo passo, então? Nós vamos calcular a diferença entre essas duas equações. Vamos fazer uma subtração para eliminar a parte decimal das dízimas periódicas. Vamos escrever essas duas equações aqui do lado, olha só. Fazer C menos B, como eu disse. Então aqui está a primeira equação e vamos fazer menos a segunda equação. Veja que a parte decimal aqui é a mesma, só composta por algarismo 7. Na hora que eu faço a subtração, essa parte decimal elimina, fica zero. Então nós vamos ter 1000x menos 100x e 47 menos 4. 1000x menos 100x dá 900x. E 47 menos 4 é igual a 43. Qual é o próximo passo agora? Resolver a equação resultante e obter a fração geratriz. Nós temos aqui 900x é igual a 43. O meu objetivo é determinar qual é o valor de x. Então eu vou passar o 900 dividindo. Nós vamos ter que x é igual a 43 sobre 900. Essa já é uma fração irredutível, não dá para a gente simplificar. Então a gente pode dizer sim que a fração geratriz
dessa dízima periódica 0,0477 reticências é 43 sobre 900. Então, se você dividir 43 por 900, você vai encontrar exatamente essa dízima periódica. Agora que fizemos o quarto item da questão número 4, já riscamos aqui menos 1 na nossa lista, vamos fazer o item C da questão número 1 com essa dízima periódica que aparece aqui. Vamos lá? Atividade número 1, letra C. Qual é o primeiro passo? Você já deve estar mais acostumado. O primeiro passo é escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Está aqui. X é igual à dízima periódica lá, estou chamando essa equação de equação A. Segundo passo, vamos identificar o período da dízima periódica. O período aqui só tem um algarismo e é o algarismo 4. O terceiro passo, esse é o passo mais importante, na verdade, precisamos obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal e essa parte decimal tem que ser o período. Veja que nessa equação A, a parte decimal não tem só o período. Para ficar só o período, esse 12 não poderia estar aqui. Como eu faço então para, a partir dessa equação, fazer o 12 sair da parte decimal? Eu posso multiplicar essa equação por 100. No primeiro membro eu vou ter 100x, e no segundo membro, o que eu vou ter? 12,444 reticências, porque a vírgula aqui deslocou duas casas para a direita. Muito bem, eu já tenho então uma equação em que o segundo membro é um número decimal e a parte decimal é só composta pelo período, que é o grupo de algarismos aqui 4444. A equação A, ela não atende a isso, só a equação B. Então eu vou precisar de uma nova equação que o segundo membro tem essa característica aqui, da parte decimal ter só 4, ok? Vou multiplicar, então, a equação B por 10. O que vai acontecer? 100 vezes 10 vai dar 1000. E 12,444, quando eu multiplico por 10, a vírgula desloca uma ordem para a direita, então o número que a gente tem é 124,444. Agora sim, eu tenho duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal e essa parte decimal é o período. E essas equações são as equações B e C. O passo 4 diz que a gente deve calcular a diferença entre essas duas equações. A gente deve subtrair essas equações. Então, C menos B, e aí a gente vai eliminar a parte decimal das dízimas periódicas. Por que isso vai acontecer? Porque na hora que eu faço a subtração aqui, ó, a parte decimal só tem 4 e 4 nos dois números aqui. Quando eu faço 4 menos 4, 4 menos 4, 4 menos 4, isso vai eliminar. Então o que nós vamos ter? 1000x menos 100x, isso dá 900x, e 124 menos 12 dá 112. O próximo passo é resolver a equação resultante e obter a fração geratriz. Eu quero, portanto, achar o valor de x. Então, eu vou passar o 900 dividindo e vou ter que x é igual a 112/900. E aí eu reparei que 112/900 são números pares, então eu poderia dividir por 2. Mas aí eu testei, dá para dividir tanto o numerador como o denominador por 4. Quando a gente faz essa divisão, a gente chega que x é igual a 28/225. Essa fração aqui é uma fração irredutível, então eu posso dizer que a fração geratriz dessa dízima periódica aqui é a fração 28/225. Com isso, nós acabamos de determinar as frações geratrizes desse primeiro grupo de dízimas periódicas em que o período era composto só por um algarismo. Agora nós vamos começar o segundo grupo, em que o período é composto por um grupo de 2 algarismos. Vamos agora então resolver a questão 1, item A. Fica atento aí para você não ficar perdido nas atividades, hein? A primeira dízima periódica em que o período é formado por um grupo de 2 algarismos. Atividade 1, escreva a fração geratriz desse número aqui, 0,525252. Veja que essa é uma dízima periódica em que o período é formado por um grupo de 2 algarismos. Vamos seguir os passos. Primeiro, nós vamos escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica, como já fizemos
nos exemplos anteriores. Então, temos aqui que x é igual a 0,525252 reticências e vamos chamar essa equação de equação A. Próximo passo, vamos identificar o período da dízima periódica. A gente sabe que o período é formado por esse grupo de dois algarismos aqui, formando 52. Terceiro passo, e esse é o passo mais importante, obter duas equações em que os segundos membros dessas equações, ou seja, aquilo que está depois do igual, são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que essa parte decimal, a parte que está depois da vírgula, tem que ser o período. Então vamos olhar. A partir dessa equação aqui, vamos imaginar o que acontece se eu multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10 a equação A, olha o que vai acontecer. A vírgula no número aqui vai deslocar uma casa para a direita. E o x eu vou ter 10x. Então vamos ter 10x na equação B. 10x é igual a 5,252525. Dá uma olhada, essas duas equações aqui, os dois números que aparecem no segundo membro, eles têm a mesma parte decimal? Não tem a mesma parte decimal, porque aqui é como se a gente tivesse uma dízima periódica que o período fosse 25, tá vendo? Começa com 2 e depois 5. Já na equação A, a gente tem 52, 52, 52. Eu preciso que seja só 52, 52, 52 aqui a parte decimal. Então eu posso multiplicar essa equação B por 10. Por quê? Quando eu fizer isso, a vírgula que está aqui entre o 5 e o 2 vai passar e ficar depois do 2. Então lá na parte inteira eu vou ter 52 e aqui na parte decimal eu vou ter 52, 52, 52 reticências. Aí você pode falar assim, eu não poderia já ter multiplicado então essa primeira equação por 100? Sim, e é exatamente assim que a gente vai fazer nos próximos exercícios com dízimas periódicas com esse período de dois algarismos. Eu só quis te mostrar que nem sempre multiplicar por 10 vai ser suficiente. Então, multiplicando essa segunda equação por 10, que é a mesma coisa de multiplicar a primeira equação, a equação A, por 100, a gente vai ter o seguinte, 10 vezes 10 dá 100, então 100x, e aí como multiplicamos por 10 essa segunda equação, a vírgula deslocou uma casa para a direita, agora nós temos aqui 100x igual a 52,525252 reticências. Então, nós já temos as duas equações que a gente precisa para avançar na resolução. Repare que a parte decimal dos dois números que aparecem no segundo membro de cada uma das equações, esses dois números, a parte decimal deles é a mesma. Então, o que a gente vai fazer agora? Quarto passo. Calcular a diferença entre essas duas equações, vamos subtrair essas equações, equação C menos equação A, e aí a gente vai conseguir eliminar a parte decimal das dízimas periódicas. Então, a equação C está aqui, a equação A está aqui, vamos calcular a diferença, tá vendo? A parte decimal é a mesma, então na hora que a gente fizer a subtração, o que vai acontecer? Essa parte decimal vai ser igual a zero. Então sobrou 100x igual a 52 menos x igual a zero. Subtraindo 100x menos x dá 99x e 52 menos 0 dá 52. O próximo passo diz que a gente deve resolver a equação resultante e obter a fração geratriz. Como eu quero o valor de x, eu vou agora passar esse 99 dividindo. Então vai ficar x igual a 52,99avos. 52,99avos, de acordo com as verificações que eu fiz, essa é uma fração irredutível. Então a gente já pode dizer que essa fração, 52,99avos, é a fração geratriz dessa dízima periódica. Isso significa que se você dividir 52 por 99, você vai obter exatamente essa dízima periódica. Então já fizemos o item 1A, vamos agora para a questão 4, o terceiro número que aparece lá, tá bom? Confere aí nas suas atividades. Na atividade 4, a ideia também é que a gente encontre a fração geratriz. E a dízima periódica aqui é muito parecida com a que a gente viu anteriormente, só que em vez de 0,525252, nós temos 54, 54, 54. Esse aqui eu vou até fazer um pouco mais rápido. Primeiro passo, nós já vamos colocar aqui a nossa primeira equação, x é igual a essa dízima periódica. Segundo passo, identificando o período agora é 54. Terceiro passo, vamos ter aquelas duas equações,
em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que essa parte decimal é o período. Veja que aqui eu preciso de uma outra equação em que a parte decimal seja composta só por 54, 54, 54, o número que está no segundo membro. Então eu posso multiplicar essa equação A por 100. O que a gente vai ter? X vezes 100 dá 100x. E quando eu multiplico esse número por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita. Então nós vamos ter esse resultado aqui, 54,54, 54, 54 reticências. Já temos então essas duas equações com a mesma parte decimal aqui nos números que estão no segundo membro. Vamos fazer o que agora? Quarto passo, calcular a diferença entre essas duas equações. Então vamos fazer a equação B menos a equação A. Aqui está a equação B, aqui está a equação A. Calculando a diferença, como a parte decimal do primeiro número e do segundo número, como essas partes são iguais, na hora que a gente faz a subtração isso dá zero. Então fica 100x menos x, que dá 99x, e 54 menos 0 é igual a 54. Como eu quero achar o valor de x, vamos resolver agora essa equação. Então eu vou passar o 99 dividindo, e aí nós vamos ter que x é igual a 54,99. Essa fração aqui, ela não é uma fração irredutível. Dá para a gente simplificar, dá para dividir o 54 e o 99 por 9. 54 por 9 dá 6 e 99 por 9 dá 11. Então, 6/11, essa fração irredutível aqui, é a fração geratriz dessa dízima periódica que aparece aqui desde o início do exercício. Talvez você esteja pensando assim, mas se eu dividisse 54 por 99, eu já não ia obter a dízima periódica? Sim. Aqui, então, é uma fração geratriz dessa dízima periódica? Sim, é uma fração geratriz, só que não é uma fração irredutível. Aqui, 6/11 também é uma fração geratriz, mas é uma fração irredutível, é uma fração que está simplificada. Vamos caminhar. Já resolvemos a questão 4, terceiro item. Agora nós vamos para a questão número 1, letra F. Acompanha aí comigo. A dízima periódica agora é essa aqui, 35,21, 21, 21. Primeiro passo, vamos escrever uma equação em que x é igual a essa dízima periódica. Está aqui. Segundo passo, identificando o período da dízima periódica. O período é 21. Veja aqui, composto por dois algarismos. Terceiro passo é aquele passo mais importante. Precisamos obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que essa parte decimal é o período. Como a equação A já me mostra no segundo membro um número em que a parte decimal já é o período, eu só preciso de mais uma equação. Então eu vou multiplicar a equação A por 100, porque aí a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, eu vou continuar tendo um número em que a parte decimal dele é só 21. Só composta por 21, né, que é o período da dízima periódica. Fica assim, ó, x vezes 100, 100x, e quando multiplicamos aqui por 100, a vírgula deslocou duas ordens, agora sim nós temos 100x igual a 3.521,21, 21, 21 reticências. Essa é a nossa equação B. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a diferença entre essas duas equações para eliminar a parte decimal que é a mesma. Então vamos fazer a equação B menos a equação A. Aqui está a equação B e agora a equação A. Calculando a diferença, repare que aqui a parte decimal vai ser igual a zero, vai ser eliminada nesse momento, porque elas são iguais, essas partes decimais. Então vamos ter 100x menos x igual a 99x e 3.521 menos 35 dá 3.486. Qual é o próximo passo? Resolver essa equação para a gente achar o valor de x. Vamos passar o 99 dividindo. Vamos ter então 3.486 sobre 99. Esses dois números são múltiplos de 3, então a gente pode dividir por 3, tanto o numerador como o denominador da fração, e aí a gente chega que a fração geratriz irredutível é 1.162 sobre 33. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Mas a fração 3.486 sobre 99,
ela também gera a mesma dízima periódica. Vamos continuar. Corrigimos o item 1, letra F, agora vamos resolver a questão 2 com essa dízima periódica que aparece aqui. Vamos lá? Atividade 2. Qual a fração geratriz da dízima periódica 3,25, 25, 25, 25? Repare que no enunciado da questão não tem reticências. Então, esse número que está aqui, ele não pode ser considerado uma dízima periódica. Mas eu acredito que isso foi um erro de digitação, um erro gráfico, esqueceram de colocar as reticências ali, porque aqui está falando que é uma dízima periódica. E é isso que a gente vai considerar. Vamos considerar 3,25, 25, 25 reticências. Se não houvesse as reticências, não seria uma dízima periódica, seria um número decimal exato. Vamos lá, primeiro passo, novamente, você já deve estar super acostumado com esse passo a passo aqui. Escrever a equação. Nossa primeira equação, letra A. Segundo passo, identificar o período da dízima periódica, que é 25. Isso é importante porque agora no terceiro passo, a gente precisa obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que essa mesma parte decimal tem que ser o período. Aí a gente olha aqui para a equação A e já vê que nós temos uma equação aqui dessa forma, do jeito que a gente quer. A parte decimal aqui já é composta pelo período. Então, para eu achar uma outra equação, eu preciso que o número que vai aparecer no segundo membro da outra equação, a parte decimal dele seja só 25, 25, 25 também. Então eu posso multiplicar isso aqui por 100, porque aí a vírgula desloca duas casas para a direita, aí eu vou ter o novo número só com 25 também na parte decimal. Vamos ver? Multiplicando por 100. X vezes 100 dá 100x, e 3,25, 25, 25 reticências multiplicando por 100, a vírgula vem parar aqui, ó, depois desses 5, como aparece aqui. Então, 325,25, 25, 25 reticências, essa aqui é a nossa equação B. Já temos então o passo 3 executado. Qual é o próximo passo? Calcular a diferença entre essas duas equações, elas estão ok, e assim a gente elimina a parte decimal dos números que aparecem no segundo membro de cada um aqui. Fazendo então B menos A, aqui está a equação B, aqui está a equação A. Repare que a parte decimal é igual, isso é essencial para a gente poder resolver esse exercício dessa forma. Isso aqui então fica igual a zero, a parte decimal. Sobra para a gente o restante aqui, 100x menos x dá 99x. E 325 menos 3 é igual a 322. Próximo passo, resolver a equação e obter a fração geratriz. Vamos então passar o 99 dividindo, então x é igual a 322 sobre 99. Essa aqui, de acordo com as verificações que eu fiz, já é uma fração irredutível. Eu espero que seja, mas se não for uma fração irredutível, ela de qualquer forma ela é uma fração que gera essa dízima periódica também. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica, 3,25, 25, 25 reticências, é essa fração aqui, 322 sobre 99. Vamos caminhar mais um pouquinho e agora nós vamos então resolver a questão 4, o segundo item que aparece lá. Tudo bem? É a última dízima periódica que tem dois números no período. Muito bem. Primeiro passo, tá lembrado? Escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Está aqui. X é igual à dízima periódica 0,12525. Segundo passo, identificar o período. O período aqui é composto por dois algarismos, formando 25. Terceiro passo, importantíssimo. Obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, e essa mesma parte decimal tem que ser o período. Só que aí você olha aqui, ó, e vê o seguinte, que a equação A, ela não tem essa característica. A gente tem esse 1 aqui, que é o antiperíodo. Então vamos tirar esse 1 dessa equação de que forma? Multiplicando essa equação por 10. Aí o 1 vai passar lá para a parte inteira, e na parte decimal a gente vai ter só o período, 25, 25, 25. Multiplicando então por 10, nós temos 10x igual a 1,25, 25, 25. Beleza. Temos então agora a nossa primeira equação. Precisamos de outra. Para a gente ter uma outra equação,
eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 100. Por que eu vou ter que fazer isso? Porque aí a vírgula ela vai deslocar 2 casas para a direita, então eu vou ter lá na parte inteira 125. Na parte decimal vai ficar 25, 25 reticências. Vamos fazer isso? Multiplico aqui por 100, aí 10 vezes 100 dá 1000. Então 1000x, isso é igual a 125, como eu já tinha dito, vírgula 25, 25, 25 reticências. As equações C e B são as duas equações que a gente precisava encontrar aqui de acordo com o terceiro passo. Agora a gente pode continuar calculando a diferença entre essas duas equações, C menos B. Então fica 1000x é igual a 125,2525 reticências menos 10x igual a 1,2525 reticências, equação C menos a equação B. Veja que a parte decimal é a mesma nas duas equações, então na hora que a gente fizer a diferença, a parte decimal dos dois números vai zerar. Nós vamos ter 1000x menos 10x é igual a 990x e 125 menos 1 igual a 124. Próximo passo, resolver essa equação aqui. Eu quero o valor de x, eu vou passar o 990 dividindo. Então x é igual a 124 sobre 990. Como o numerador e o denominador são números pares, a gente pode dividir por 2 cada um deles. Fazendo essa divisão, a gente encontra que x é igual a 62 sobre 495. Então, essa fração, 62 sobre 495, é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Se você quiser conferir, como eu já falei outras vezes, basta você dividir o numerador pelo denominador, o resultado que vai aparecer na calculadora, ou mesmo se você fizer aí no papel, vai ser esse número decimal aqui infinito. Vamos caminhar e agora nós chegamos no terceiro grupo de dízimas periódicas, com esses números aqui em roxo. Repare que nesse primeiro o período é 241, certo? Então um período composto por 3 algarismos. Nesse segundo o período é 121, 121, percebe? E no terceiro é 383, 383, 383. Vamos então agora começar pelo número 1, letra D, ou seja, atividade 1, item D. Confere aí nas suas anotações. Vamos lá. Temos aqui a dízima periódica 6,241, 241, 241. E os passos, gente, vão ser os mesmos. O que muda é aquela parte ali em que eu preciso multiplicar as equações, ou por 10, ou por 100. Vocês vão ver que agora vai ter que multiplicar até por 1000. Mas vamos lá. Primeiro, escrever a equação em que x é igual à dízima periódica. Está feito aqui e eu chamei essa equação de A. Segundo, vamos identificar o período da dízima periódica, que é 241. Isso é importante porque a gente precisa obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, sendo que a parte decimal tem que ser esse período. Veja bem, nós já temos aqui uma equação, a equação A, em que isso acontece, porque a parte decimal aqui já é a parte que se repete, já é o período, 241, 241, 241. Eu preciso, então, de uma outra equação que na parte decimal apareça 241, 241, 241. Se eu multiplicar essa equação A por 10, o que vai acontecer com a vírgula? Ela vai vir parar aqui depois do 2. Então, lá na parte inteira eu vou ter 62 e na parte decimal eu vou ter 412, 412, 412. Não é isso que eu quero. Se eu multiplicar por 100, a vírgula vai parar depois do 4. Então, lá na parte inteira eu vou ter 624. E na parte decimal eu vou ter 124, 124, 124. Não é isso que eu quero. Se eu multiplico por 1000, aí a vírgula vem parar aqui, ó, depois do 1 e antes do 2. Então, na parte inteira eu vou ter 6.241 e na parte decimal eu vou ter 241, 241, 241. É isso que eu quero, porque aí os dois números nas duas equações vão ter a mesma parte decimal, que é o próprio período da dízima periódica. Multiplicando por 1000, então, nós vamos ter x vezes 1000, 1000x. Multipliquei por 1000, o que aconteceu? A vírgula deslocou 3 casas para a direita. Repare que agora nós temos duas equações, A e B,
que satisfazem aqui o terceiro passo. Essas duas equações, portanto, como elas já têm no segundo membro números com a mesma parte decimal, e essa parte decimal é o período da dízima periódica, a gente pode calcular a diferença entre essas duas equações. Vamos fazer a equação B menos a equação A. Aqui está a equação B, agora a equação A. Calculando a diferença, como a parte decimal nos dois números aqui, como essas partes são iguais, elas vão ser eliminadas. Então sobra o quê? 1000x menos x dá 999x. E 6.241 menos 6 é igual a 6.235. O próximo passo é resolver essa equação e aí achar o valor de x, que é a fração geratriz. Ou seja, eu vou passar o 999 dividindo, x é igual a 6.235 sobre 999. De acordo com as verificações que eu fiz, essa é uma fração irredutível, não tem como simplificar. Essa fração, 6.235 sobre 999, é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Isso significa que se você dividir o numerador pelo denominador, o resultado será esse número decimal infinito, será essa dízima periódica. Vamos continuar. Corrigimos então 1, letra D. Agora vamos para a questão 1, item E. Fica atento aí. Nós temos agora essa dízima periódica aqui, 0,48, 121, 121, 121. Vamos lá? Primeiro passo, x é igual à dízima periódica. Essa é a minha equação A. Segundo passo, vamos identificar qual é o período da dízima periódica. Veja que o 48 é o anteperíodo. Ele não faz parte daquele grupo de algarismos que se repete. Portanto, o período é 121. Isso é importante porque agora a gente tem que ter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal. E essa parte decimal tem que ser o período. Então vamos ver o que eu posso fazer aqui. Essa primeira equação ela não me atende, ela não serve para mim. Mas se eu multiplicar essa equação por 100, esse 48 vai lá para a parte inteira. Aí na parte decimal vai ter só 121. Vamos fazer isso? Multiplicando por 100, x vezes 100 dá 100x. E esse número aqui, quando eu multiplico por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita. O resultado é 48,121 reticências. Já tenho uma equação em que a parte decimal aqui do número que está no segundo membro é o período da dízima periódica. Eu preciso de uma outra equação agora. O que eu vou ter que fazer? Se eu multiplicar essa equação B agora por 1000, a vírgula vai deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. Aí o que vai sobrar na parte decimal será novamente o período 121, 121, 121. Vamos fazer isso? Multiplicando por 1000. E aí, quando eu multiplico 100x por 1000, isso dá 100.000x. E quando eu multiplico esse número, 48,121 reticências, por 1000, esse 121 aqui passa para a parte inteira e o que continua lá na parte decimal? Como é infinito, 121, 121, 121 reticências. Então agora eu já tenho as duas equações que a gente precisava encontrar ali pelo passo 3. Ó. São as equações C e B. Agora a gente vai fazer o que então? Calcular a diferença entre as equações C e B. Vamos fazer C menos B. Aqui está a equação C, aqui está a equação B. Repare que a parte decimal dos dois números é a mesma. Isso é importantíssimo porque a gente quer que aconteça o quê? Que a parte decimal seja zerada. 100.000x menos 100x dá 99.900x. 48.121 menos 48 é igual a 48.073. O próximo passo diz que a gente deve resolver essa equação e achar a fração geratriz. Eu vou passar o 99.900 dividindo e a gente obtém x é igual a 48.073 sobre 99.900. Essa fração é a fração geratriz dessa dízima periódica que a gente está trabalhando com ela aí desde o início desse exercício. Vamos caminhar. Chegamos agora então ao último exercício que a gente precisa corrigir. A questão número 3. Vamos lá? Determine a fração geratriz dessa dízima periódica. Veja que o período aqui é 383, eles até escreveram ele várias vezes, né?
Eu aqui fui um pouco mais econômico, mas é a mesma dízima periódica. Primeiro passo, vamos escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Então, x é igual a essa dízima aqui, e eu chamei essa equação de A. Agora a gente precisa identificar o período, e o período é composto por 383. Veja que 25 não é o período, não se repete, 25 é o antiperíodo. Então, lá no passo 3 agora, que orienta que a gente deve obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal, e que essa parte decimal é o período, na hora de fazer esse passo 3, a gente vê que a equação A ela não serve para a gente, ela não está dessa forma. Então a gente vai precisar encontrar realmente duas equações. A equação A a gente não consegue aproveitar. Eu posso tirar esse 25 daqui de que maneira? Jogando ele lá para a parte inteira. Aí eu multiplico então essa equação A por 100. Aí eu vou ter x vezes 100 dá 100x. Joguei o 25 lá para a parte inteira porque a vírgula deslocou duas casas para a direita porque eu multipliquei por 100. E o restante aqui, agora a parte decimal, tá vendo? É só o período, 383, 383, 383. Maravilha! Temos agora então a equação B. Precisamos de uma outra equação que a parte decimal seja só 383, 383 reticências. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar a equação B por 1000, porque aí a vírgula desloca 3 casas para a direita, esse primeiro 383 aqui vai lá para a parte inteira, e a parte decimal começa de novo com 383. Vamos lá? 100x vezes 1000 dá 100.000x. E esse número multiplicado por 1000 dá 25.383,383, 383, 383. Maravilha! Veja que as duas equações agora, os números que aparecem depois do sinal de igual, são números em que a parte decimal é a mesma, e essa parte decimal é justamente o período da dízima periódica. Então o que a gente pode fazer agora? Calcular a diferença entre essas duas equações, C e B, e aí a gente vai eliminar a parte decimal, porque a parte decimal é igual. Fazendo isso então, eliminamos a parte decimal na hora de fazer a subtração. 100.000x menos 100x é igual a 99.900x. E 25.383 menos 25 é igual a 25.358. O próximo passo é resolver essa equação. Eu vou passar o 99.900 dividindo, então x vai ser igual a 25.358 dividido por 99.900. Repare que o numerador e o denominador são números pares, então a gente pode dividir por 2. Com isso, a gente chega nessa fração aqui. Imagino que seja uma fração irredutível. X é igual a 12.679 sobre 49.950. Essas duas frações são frações que geram essa dízima periódica, mas essa última fração é uma fração mais simplificada. Portanto, essa fração, 12.679 sobre 49.950, é uma fração mais simplificada que gera essa dízima periódica. Mas essa primeira fração aqui também gera. Muito bem, com isso a gente finalizou todos os exercícios corrigindo aí nessa ordem. Primeiro, dízimas periódicas, que o período só tinha um algarismo. Depois, dízimas periódicas em que o período era composto por 2 algarismos. E, finalmente, dízimas periódicas em que o período era composto por 3 algarismos. Antes de terminar, eu quero te mostrar uma coisa interessante que, se você nunca viu, você vai ficar um pouco assim cismado com isso. Eu tenho aqui uma dízima periódica, 0,999. Essa é a dízima periódica mais tranquila da gente achar a fração geratriz, não é? Porque o período só tem um algarismo. Vamos seguir o passo a passo? Bem rapidinho. Primeiro, nós vamos escrever uma equação em que x é igual à dízima periódica. Então, veja, nós temos aqui uma equação que diz que x é igual a 0,999 reticências. O segundo passo, a gente precisa identificar o período. A gente já até fez isso antes, mas vamos evidenciar aqui, o período é 9. O terceiro passo, a gente precisa obter duas equações em que os segundos membros são dízimas periódicas com a mesma parte decimal. E essa mesma parte decimal tem que ser o período da dízima periódica. A primeira equação aqui, a equação A, já tem essa característica. A gente precisa de uma outra equação,
Muito simples nesse caso, é só a gente multiplicar essa equação por 10. X vezes 10 dá 10x, e aí 0,999 reticências vezes 10, quando eu multiplico isso por 10, eu vou jogar um 9 lá para a parte inteira, e aí vai ficar 9,9999, enfim, eu coloquei só 2 9s aqui, mas esse 9 ele continua, né, aparecendo infinitas vezes. Agora que a gente já tem essas duas equações com essas características do passo 3, que o passo 3 exige, a gente pode calcular a diferença entre elas. Então vamos fazer equação B menos equação A. E veja que como a parte decimal é a mesma, né, nos dois números, essa parte decimal ela vai ser eliminada. Então nós vamos ter aqui 10x menos x, isso é igual a 9x, e 9 menos 0 é igual a 9. O próximo passo então é resolver essa equação. Quando eu passo 9 dividindo, fica x é igual a 9 sobre 9. Simplificando, se eu dividir por 9 numerador e denominador, isso é igual a 1 inteiro. Então x é igual a 1. Mas espera aí, a fração geratriz? Pois é, não achei uma fração geratriz, achei um número inteiro. E aqui está dizendo que x é igual a 1. Mas antes a gente tinha dito que x é igual a 0,999. Que x é igual a essa dízima periódica. Mas se a gente está falando do mesmo x, então 0,999, essa dízima periódica, ela é igual a 1. Aí você pode estar pensando, não, Guto, não é a mesma coisa, porque isso aqui não chega a ser 1, isso aqui é uma dízima periódica. Mas só que a gente está falando do mesmo x, e a gente fez os cálculos aqui para achar a fração geratriz, tá lembrado? Só que a gente não achou uma fração geratriz, a gente achou um número inteiro. Então, 0,999 reticências, essa dízima periódica, é igual a 1. São a mesma coisa esses dois números. Se você nunca tinha visto antes, pode ser que demore um pouquinho para a sua cabeça se acostumar com isso. Bom, eu vou parar por aqui. Pensa um pouquinho sobre isso aí. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades da semana 4 do PET do 8º ano do ensino fundamental. Quero te lembrar que na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube e também no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, claro, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.